Olá, hoje é dia 19 de abril de 2021, estamos fazendo essa gravação aqui. O assunto que vamos tratar hoje é o porte de arma. Vamos ver a fundamentação legal que possibilite ao cidadão portar arma. Também vamos destacar, segundo a legislação, a necessidade que o cidadão tem de portar armas, para que ele possa exercer as atividades legais que lhe são incumbidas. Então, nós vamos trazer aqui, inicialmente, o artigo 144 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Ela, então, atribui essa responsabilidade ao cidadão também pela segurança pública. No artigo 5º da Constituição Federal, nós temos ainda a garantia que a legislação dá a inviolabilidade do direito à vida. Então, e a segurança. Se ele tem esse direito à vida e à sua segurança, então nós vamos continuar verificando que isso é uma responsabilidade também própria do cidadão. Ele também é responsável por sua vida, por sua segurança. A Constituição garante, mas ele tem que fazer a sua parte. Nesse aspecto específico, nós temos o artigo 23 do Código Penal, que ele fala sobre a legítima defesa. E um aspecto da legítima defesa é a legítima defesa da sua vida, cidadão, defender a sua própria vida, ele tem esse direito, e também a vida de terceiros. Então, a legítima defesa própria e de terceiros. Isso a lei faculta ao cidadão. E aí, como é que o cidadão pode exercer esse direito contra uma pessoa portando ilegalmente uma arma de fogo, uma arma clandestina? Ele só pode fazer isso se ele estiver portando legalmente uma arma de fogo, uma arma registrada, uma arma legalizada, para contrapor aquela arma ilegal que o marginal pretende usar contra ele. Bom, a casa, aí vamos no item 11 do artigo 5º da Constituição Federal, onde diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. E no artigo 22, está elencado lá, que é garantido o direito de propriedade. Nesse aspecto em particular, o artigo 23 trata da legítima defesa também, né? Uma das formas de legítima defesa é do patrimônio. Você pode defender o seu patrimônio contra
terceiros que queira pegá-lo, se apropriar, esbulhar. E nesse caso do esbulho, você pode exercer o esforço próprio de defesa. Você não precisa se socorrer do Poder Judiciário para esse fim. Desde que a invasão seja iminente, você seja imediata ali, esteja acontecendo, você pode, por esforço próprio, fazer cessar aquela agressão, aquela ilegalidade. Você não precisa se socorrer do Poder Judiciário. Então, nesse caso específico, mais uma demonstração de que o cidadão precisa ter uma arma legalizada, uma arma controlada pelo Estado, pelo poder público. Tem um exemplo muito interessante. Uma senhora estava narrando que ela estava em casa, ela mora sozinha com um filho, uma criança, e ela estava em casa, ela trabalha ao dia, à noite chega cansada, ela estava em casa, por volta de 2 horas da madrugada, uma pessoa, provavelmente um ladrão, estava forçando a janela dela para entrar em sua residência e fazer sabe-se lá o que, furtar, estuprar, matar, tudo de ruim que se passa na cabeça de uma pessoa quando está sendo vítima de uma situação dessa. E ela então imediatamente ligou para a polícia. Obviamente que a polícia não atendeu, não foi, por N motivos, que aqui não me compete comentar. Porque o interessante é que a polícia não foi. E ela acendeu a luz, apagou a luz, e o ladrão, ou a pessoa que estava forçando a janela, que provavelmente sabia que ela morava sozinha, porque não se amedrontou, ela acendendo e apagando a luz, mostrando que estava acordada, e continuava forçando, ela então começou a gritar. Ela começou a fazer um escândalo muito grande, ele temendo por uma ação de um vizinho que pudesse estar armado, ele então foi embora. Mas veja a situação dessa pessoa. Ela, não tendo uma arma para defender-se, defender seu filho, defender o seu patrimônio. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ela tem esse direito. Esse direito lhe é dado pela legislação. Esse direito é legal. Mas ela não tem esse instrumento. O Estado lhe dá as obrigações, mas lhe tira os recursos necessários para que você possa exercer essa obrigação, esse direito. Então, se ela tivesse uma arma, com certeza ela estaria bem mais tranquila, ela estaria bem mais segura e ela poderia exercer o seu direito de defender-se, defender ao seu filho e ao seu patrimônio. Houve um caso rumoroso, bem recente, uma senhora cujo marginal entrou em sua residência no período noturno e ela, de posse de uma espingarda, atirou e matou esse marginal. Um fato que chamou a atenção não foi o fato dela defender-se. Graças a Deus ela pôde exercitar esse direito, porque ela tinha uma arma. Mas foi o fato dela ter sido autuada em flagrante pelo delegado que estava em serviço no plantão. Esse fato chamou muita atenção e merece uma apreciação mais detalhada.
por parte das autoridades, né, que tiveram a sensibilidade de relaxar essa prisão. Então, isso tem sido uma constante Brasil afora. As pessoas impossibilitadas de exercerem o seu direito. Muito bem. Então, aqui nós já tivemos duas situações em que a pessoa pode exercer a legítima defesa de sua vida e a de terceiros. Ora, como ela pode defender-se de uma pessoa com a arma ilegal, se ela não tem o direito de ter uma arma legal para contrapor aquela agressão? Como a pessoa pode defender-se, no caso que eu aqui exemplifiquei, se ela não tem uma arma legalizada dentro de sua residência para que ela possa defender-se, defender o seu filho, defender seus demais parentes, defender a terceiro e também o seu patrimônio, a sua posse, a sua propriedade? Isso deve ser levado em consideração, deve ser bem analisado. E aí, no capítulo 2 dos direitos sociais, nós temos lá o artigo 6º. No artigo 6º, são direitos sociais. Um deles é a segurança. Então, você tem o direito individual e você tem o direito coletivo da sociedade. E lá está preconizado também que a segurança é um direito social. Vamos ver então no inciso 22. Diz lá: redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Normas de segurança. Uma delas, na minha opinião, se bem que a conotação aqui possa ser de regulamentação do trabalho, mas não fica claro, mas o meu entendimento, por exemplo, por que para a sua segurança, segurança do seu veículo, segurança de sua carga que está sendo transportada, o caminhoneiro não pode dispor de uma arma de fogo legalizada? Por que a pessoa dirige-se ao caminhoneiro e carrega tudo, amarra ele, bota no meio do mato amarrado, muitas vezes mata, carrega o seu caminhão, sua carga, né? Desmoraliza a pessoa, humilha, ofende, e a pessoa não pode ter uma arma para fazer frente a essa arma clandestina, essa arma ilegal que o marginal porta. Porque se o marginal souber que o caminhoneiro dispõe de recurso para se defender, por exemplo, uma arma legalizada dentro da sua cabine, ele vai pensar duas vezes antes de dirigir-se a ele para assaltar. Por quê? Porque ele mostra sua arma para o caminhoneiro, manda parar e assalta. É isso que ele faz, mostra a arma. E o caminhoneiro não pode se defender porque está impedido de exercer o seu direito à legítima defesa. A legítima defesa da sua vida, da sua dignidade profissional, do seu patrimônio, por entendimento vesgo, que mais ao final eu vou falar, e muitas vezes objetivos desonestos,
que fica subtendido, e esse caminhoneiro é uma presa fácil, que muitas vezes é vítima de um homicídio, por não ter uma arma de fogo legalizada para se defender. Isso, a pessoa ter uma arma de fogo, ela está autorizada pela legislação a portar essa arma, devidamente legalizada. É uma arma controlada pelo Estado, que não oferece risco às pessoas, não é? E a legislação, ela entende ainda que a pessoa não pratica crime. O artigo 23 do Código Penal: não há crime quando o agente pratica o fato. Aí tem 3 hipóteses. Eu vou falar a segunda, que é o que nos interessa, e ao final eu vou me reportar a terceira. Então, não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. Se a própria legislação entende que a pessoa pode praticar a legítima defesa, pode defender-se, defender ao seu patrimônio, defender a vida de terceiros, então ele tem esse direito de portar uma arma de fogo. A legislação o ampara nesse direito. Não é verdade? Agora tem um detalhe que é interessante. Quando a Constituição diz que a segurança pública é um direito e um dever, uma responsabilidade de todos. Ela diz da responsabilidade individual e da responsabilidade coletiva. Esse direito e essa responsabilidade em ambos os casos, coletiva e da comunidade. E o que diz o artigo 301 do Código de Processo Penal? Olha bem: qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Se eu posso fazer isto, se o Estado me dá esse direito, ele tem que me dar os meios, tem que me dar o recurso. Como é que eu posso prender alguém que acaba de cometer um homicídio com uma arma clandestina, com uma arma ilegal, e eu estou chegando ali naquele momento, encontro esse camarada acabando de praticar o crime de homicídio com uma arma clandestina, uma arma ilegal, fora dos registros estaduais, se eu não tiver portando uma arma de fogo de forma legal, legalizada, sob o controle do Estado. Como é que eu posso exercer esse direito que me é dado? Muitas vezes a vítima ali, se eu cheguei naquela hora ali, é porque nós estamos numa proximidade. A vítima é até um conhecido. Se eu, ou você, quando eu falo, é genérico. Se a pessoa chegou ali naquele momento, ou estava próxima, ou presenciou, por que ela não
Como é que ela vai exercer esse direito de prendê-lo em flagrante delito se ele tem uma arma clandestina, uma arma de fogo clandestina, ilegal, se o cidadão não tiver portando uma arma de fogo legalizada, legal, para exercer esse direito que passa até a ser um dever, porque muitas vezes a vítima pode ser alguém muito íntimo, um parente, um amigo, um conhecido da comunidade, e é comum acontecer no Brasil, o marginal chega no meio de 30, 40 pessoas e mata um camarada e sai tranquilamente andando porque ninguém porta uma arma de fogo legalizada para poder conter aquele indivíduo criminoso. E não porta ante as dificuldades que estão sendo impostas para que o cidadão exerça o seu direito de andar com uma arma de fogo legalizada. Então, o que estamos vendo aqui é que todo esse arcabouço legal autoriza que o Estado conceda ao cidadão arma de fogo, para que ele possa exercitar o seu direito à vida, o seu direito à segurança, a segurança do seu patrimônio, conforme preconiza a legislação. Mas vejam bem, nós estamos num regime democrático. E regime democrático é um regime de governo de maioria, não é regime de governo de minoria. Obviamente que a minoria deve ser respeitada, certo? Mas o regime de governo é de maioria. E o que diz a Constituição? Nós estamos no regime democrático. Diz a Constituição, no seu artigo 1º, parágrafo único: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representante eleito ou diretamente, nos termos da Constituição. O que nós estamos vivenciando aqui no Brasil com relação a essa problemática da concessão do direito que a lei já assegura para que o cidadão possa defender a sua vida e a sua propriedade? O que nós estamos verificando no Brasil? Foi feito um plebiscito onde ficou clara a vontade do povo em portar a arma de fogo. Mas os governos, eles negligenciaram essa vontade da maioria, essa vontade democrática, e criaram o Estatuto do Desarmamento, que deveria ser o Estatuto do Armamento, e nesse estatuto criou-se as maiores dificuldades para que o cidadão possa ter uma arma de fogo. E aí chegou o pleito eleitoral de 2018 e um dos candidatos tinha na sua plataforma a facilitação da posse do porte de arma. E com essa plataforma de governo, mais uma vez, o povo se manifestou favorável a essa liberação. E o governo está efetivamente tentando facilitar a posse e o porte de arma, mas vem encontrando todas as dificuldades. Tem-se a impressão que hoje o Brasil é governado pela minoria. A democracia está às avessas.
É um regime, não é mais de maioria no Brasil, parece que se tornou um regime de minoria. E a imprensa tem grande responsabilidade. Por exemplo, quando ela traz para discutir a questão do armamento do povo brasileiro, ela traz pessoas que são efetivamente contrárias. E o que as pessoas dizem, eu vi agora recentemente, há uns 2, 3 dias, uma psicóloga que se diz especialista em questões armamentistas, ela, na realidade, eu vou falar um português bem claro, mentindo vergonhosamente. O que é mentir? Mentir é você dizer meia-verdade. Quando você diz meia-verdade, você diz uma mentira. E ela fazendo isso vergonhosamente. E a mídia, ela não traz as pessoas que têm argumentos pró-armamento. E esses argumentos são sólidos, são firmes. Por exemplo, se você fizer uma enquete dos países onde o povo é mais armado, você vai ver que, ao contrário do que ela falou, que ela tem muita preocupação porque o índice de homicídio por arma de fogo é muito grande. É mesmo. O que faltou ela dizer é que o índice de homicídio por arma de fogo ilegal, arma de fogo clandestina, na posse de criminosos, é esse armamento que está cometendo esse grande número de óbitos, de assassinatos, até às vezes de chacinas. E outra coisa que ela não falou também é que a reincidência dos homicidas na prática do homicídio é elevadíssima. Então, essas mentiras que são ditas como verdade induz a população a uma ideia diferente do que na realidade é. Todavia, aí temos que elogiar o povo brasileiro, temos que dar esse crédito ao povo brasileiro. Ele não está acreditando nessas histórias. Haja vista o plebiscito, onde ele foi favorável ao armamento da população, e haja vista a eleição do atual presidente, que tinha na sua plataforma a liberação, a facilitação para a liberação da posse do porte de arma. Então, o povo não está mais sendo enganado tão facilmente com essas mentiras que são ditas como verdades. A mídia tem grande responsabilidade. A mídia, ela tem que ter um compromisso com a ética, com a verdade. E toda vez que ela trouxer alguém para falar sobre porte de armas, ela deve trazer também alguém que tenha argumentos contrários. E os argumentos pela posse e porte de armas são muito mais sólidos e contundentes do que os achismos que os contrários trazem. São falácias, são coisas que não se sustentam. Basta você buscar o comparativo e as estatísticas. Vão ver que são falácias. Bom, eu trouxe aqui uma argumentação calcada na legislação em que autoriza o Estado a permitir que o cidadão tenha posse e porte de arma. O que nós estamos vendo é uma vontade política de minoria ou da minoria impedindo que essa vontade do povo brasileiro se concretize. E nós temos que ficar atentos para que nós possamos fazer
que a nossa democracia se solidifique cada vez mais. A todos eu quero agradecer e aproveito agora ao final, porque eu deveria ter feito no início, para pedir que aqueles que tiveram a paciência de assistir até o final, que dê o seu like, comente, se inscreva no nosso canal, nosso modesto canal, e compartilhe com os amigos. A todos, meu muito obrigado.